Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como precificar os honorários do síndico profissional. As nossas convidadas de hoje são Isabelle Lavin, síndica profissional aqui em São Paulo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, Ricardo. Prazer é nosso. E Paula Oliveira, síndica profissional de Belo Horizonte, mais uma vez no programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Eu que agradeço. Paula, começar com você. A coisa mais difícil, eu acho que tem, é a gente explicar como precifica um serviço, né? A gente conversou aqui fora do ar, por exemplo, médicos que têm honorários tão diversos, psicólogos, e o síndico profissional em sala de aula é recorrente. No Brasil inteiro, onde eu vou dar uma aula, uma palestra, vem essa pergunta. E eu vou confessar que eu tenho um pouco de dificuldade de responder, porque não é tão preto no branco. Queria que você começasse o programa de hoje para a gente ir conversando sobre esse assunto. Então, eu procuro tentar seguir uma linha de raciocínio de mais ou menos 6 critérios, 6 itens que eu avalio no condomínio, para tentar ver qual que é o valor da hora de trabalho naquele condomínio. Qual seria o custo para atender aquele condomínio. Então, analisar número de unidades, como é que é a edificação, área de lazer, se é residencial ou comercial, como é que está a parte administrativa, qual é a administradora, porque com essa questão da administradora, você consegue ter uma ideia de como que o condomínio tem um acervo, um arquivo de documentação também. Sim. São vários itens que eu avalio para tentar enxergar a hora do custo do atendimento daquele condomínio. Você tenta, com esses 6 itens, chegar quantas horas você vai gastar para cuidar daquele condomínio. Para fazer a gestão daquele condomínio. E aí você tem um preço da hora que você... Da hora trabalhada, vamos colocar isso. assim. Tem um mínimo. E aí você faz com base nele. Uma planilhazinha um pouco complexa e às vezes não dá nem para você. Tem hora que você tem até que sair um pouquinho fora. Sim. Porque às vezes é um condomínio de uma região que você nem atende e te solicitam propostas. Então você tem que ver a questão da localização, do deslocamento, como que isso também toma muito tempo. Toma muito tempo. Né? Principalmente em capitais. Tem que ser analisado isso com cuidado. Isabelle, como que você precifica? Então, a gente costuma trabalhar analisando, tá? Quantas torres, quantas unidades, áreas comuns é muito importante, porque varia demais. Tem condomínio que não tem piscina, por exemplo, tem condomínio que tem 3 piscinas. Funcionários, a quantidade deles e se eles são próprios ou se eles são terceirizados. O deslocamento, como a Paula falou, também é importante. Às vezes é um pouco fora da nossa área de atuação e isso varia. Só que eu acho que tem uma coisa que é muito importante na hora de se precificar, é a demanda do que estão solicitando para você. Quantas visitas semanais você vai fazer? Vou te dar um exemplo. Tem condomínios que demandam muito mais visita no início porque estão em obras ou porque querem fazer algumas melhorias, AVCB, por exemplo. E isso também vai ser um item importante na hora de você precificar os seus honorários. Paula, a Isabelle falou uma coisa muito interessante, de você entender a demanda daquele condomínio. Porque uma coisa é a estrutura, é mais fácil, né? Porque se você tem um condomínio com 3 piscinas, vai te dar mais trabalho do que com 1. Porque vai ter mais manutenção. Se tem 10 quadras, vai dar mais manutenção. Então a área comum dá manutenção. Funcionário dá problema. Se você tem 1 é uma coisa, se tem 20 é outra coisa. Então é mais objetivo. Agora a demanda, ela é mais subjetiva, ainda mais que a gente sabe que muitos corpos diretivos ou muitos condomínios não sabem direito o que querem ou não explicam antes o que querem. Como trabalhar com isso? Na verdade, eu sempre faço uma pergunta. Qual que é o objetivo do condomínio com a contratação do síndico profissional? Porque, com certeza, para eles chegarem nesse ponto do síndico, algum problema tem por trás disso. Ou realmente pode ser que ninguém queira ser síndico, né? Pessoal aposentado já não quer ter esse trabalho, ou tem algum problema por trás.
Então, nesse caso, quando avança essa questão da contratação, eu procuro ir ao condomínio, visitar, até conversar com o próprio funcionário. Tem obra aqui, o que está programado para poder aqui no condomínio acontecer? Não, a fachada está ruim, não tem AVCB, que é muito comum, né? Como é que está a edificação e como é que está administrativamente falando, né? Eu já fui acionada, por exemplo, num condomínio que tinha acabado de receber uma denúncia do Corpo de Bombeiros porque não tinha AVCB. Então, o pessoal ficou, o pessoal ficou nervoso, ansioso, Sim. não sabia como tratar, e aí acionaram o síndico profissional. Isabelle, hoje você e o seu sócio já estão mais estabelecidos, tem uma carteira de condomínios, mas a gente sabe que no começo é um pouco mais difícil, né? Para a gente mergulhar, entrar nesse mercado, todo mundo sofre uma resistência inicial. Aí tem 2 pontos que eu queria tratar com vocês. O que vocês cobram hoje é o que vocês cobravam lá no começo? Essa é uma pergunta, porque às vezes a gente sabe que dos fatores de entrada, a gente precisa pegar coisas que não são tão interessantes pra gente, porque precisa começar o processo. E a segunda coisa que eu tenho pra falar é o seguinte, principalmente nesse começo, às vezes o cara fala, eu preciso que você venha concorrer, e não te passa nada. E você dá um preço com a estrutura, sem ter conhecimento, e às vezes você erra, a gente erra. A maioria dos síndicos fala, nesse prédio eu coloquei 5 mil reais, achei que era um valor bom, mas eu não ficaria nem por 15, por tanto trabalho que dá. Queria que você abordasse esses 2 assuntos. É isso mesmo, a gente tem exemplos de condomínios na nossa carteira, que hoje, se a gente pudesse voltar lá atrás, a gente cobraria mais. Por quê? Porque talvez a gente não tivesse analisado com calma, ou não tivesse experiência mesmo, porque tem muito isso de você pegar um condomínio e ele te dá muito mais trabalho do que ele pode parecer que dá. Tem isso também. A gente tem condomínio com 9 apartamentos que dá mais trabalho de gerenciar as pessoas do que condomínios de 100 unidades. Sim. Então tem isso também, né? E também a gente pode, nesse meio tempo, fazer uma proposta de aumento, né, mostrar o que a gente conseguiu economizar, as melhorias que a gente trouxe para o condomínio. Exemplo, conseguimos a VCB e tentar negociar também, né? Perfeito. Paula, a profissional, você há quanto tempo síndica profissional? Há 6 anos. Há 6 anos. Sim. Eu acredito que você é melhor hoje do que há 6 anos atrás. Com certeza. Então, provavelmente o seu preço hoje é diferente do que... Porque 6 anos atrás eu estava contratando uma profissional aqui. Hoje eu estou contratando uma profissional aqui. Então, Sim. Isso também geralmente você tem uma diferença de preço do que você praticava anterior e hoje? Sem dúvida, com certeza. E é porque eu tenho uma equipe que auxilia, então o custo aumentou também, né? E eu já tive uma experiência de um condomínio, que foi meu segundo condomínio, e que eu consegui melhorar o valor demonstrando para eles, olha, aqui eu tinha previsto, 32 horas mensais, e eu sempre passo disso, né? O número de visitas, eu tenho que vir 2, 3 vezes, eu tenho que mandar acompanhar. A gente teve algumas trocas no condomínio, substituição de porteiro físico a portaria remota, então teve toda uma adaptação. Muda cenário, né? Então eu tive que fazer essa adequação de valor, conseguir demonstrar isso para eles, e a gente chegou num denominador comum, tanto bom para nós como para o condomínio. Isabelle, eu vou colocar você contra a parede agora. Concorrência. A gente sabe que uma coisa... Não podemos faltar com a verdade aqui para o nosso telespectador. Uma coisa que a gente especifica, a gente imagina, a gente sabe o que vale. Então, para esse condomínio eu vou cobrar 5 mil, né? E aí você entra numa concorrência que muitas vezes o conselho fala, a gente até gostaria que fosse você, mas o preço médio dos concorrentes é 2 mil, estou dando um exemplo. E aí às vezes a gente não chega nos 2 mil, mas dá uma baixadinha, e esse mercado, esse segmento de síndico profissional, um segmento que tem muita gente tentando entrar agora, todo mundo viu que é interessante. Brincam até que tem algumas pessoas que virou Uber, virou uma espécie de Uber, não desqualificando quem dirige Uber, mas para você dirigir Uber você não precisa de tanta qualificação, né? Precisa saber dirigir bem e tratar bem o cliente. Mas para ser síndico precisa ser um pouco melhor do que isso, né? Precisa conhecer sobre condomínios, e
avalanche de síndicos despreparados também mexe com o nosso preço, né? Exatamente. Em concorrência tem de tudo, tá, Ricardo? A gente às vezes já vai com uma ideia de valor que sugerem e a gente dá o nosso preço. Claro, tudo é negociável, tudo é em questão de visitas. Às vezes o condomínio acha que precisa de 5 visitas por semana e a gente explica que não, que de repente 2 vezes já são suficientes para visitação. E mesmo porque a gente também trabalha 24 horas para o condomínio, né? Não só o tempo que você está lá fisicamente, mas acontece muito isso de negociação. Já aconteceu de entrevista da gente dar o nosso preço, chutarem lá embaixo e a gente acabar desistindo e abrindo mão, porque a gente precisa também se valorizar e a gente tem o nosso gasto. No meu caso ainda, nós somos 2, né? Eu e meu sócio. Sim. Então a gente tem o deslocamento dos 2, é um pouco mais complicado, mas enfim, tudo é negociável. Falando sobre tudo ser negociável, eu tenho algumas perguntas que eu vou deixar para o segundo bloco para vocês responderem, mas são perguntas muito importantes. A primeira é: cobramos um preço e podemos cobrar extras? Então, cada reunião vai custar X, cada assembleia Y. É uma estratégia? Vamos pensar sobre isso, quero que vocês respondam para mim no segundo bloco. Como que a gente fecha no contrato? Quantas visitas? Quantas horas no condomínio? Qual é o plantão que eu vou dar no condomínio? Como precificar? Tem advogado que precifica por tempo, né? Aperta ali o botão e o custo dele por hora é X. Quero entrar nesses detalhes com vocês e finalizar o programa sobre o contrato, tá? Então, vão pensando, vou colocar vocês contra a parede algumas vezes, vocês já me respondem. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!